Nossas sociedades estão em constante evolução e sua trajetória de existência é sempre moldada por várias peças em movimento. Peças em movimento que determinam qual narrativa prevalece. Mas o Japão é uma dessas sociedades que manteve afastado o estilo ocidental, esquerdista, lunático, a ideologia neomarxista à distância. Mas não por muito tempo, pois o Japão é uma das sociedades que mais envelhecem. Está realmente encolhendo, com população diminuindo desde 2015. Então, em algum momento ao longo do caminho, o Japão também decidiu que talvez seja a hora de trazer imigrantes, e não apenas qualquer tipo de imigrante. Imigrantes muçulmanos. Então, desde que começaram a trazer muçulmanos, de repente, por algum motivo, os templos que ficaram de pé por centenas de anos de repente se tornaram extremamente inflamáveis, assim como igrejas no Canadá e na Europa de repente se tornaram inflamáveis. Veja só, o povo japonês está perplexo. Província de Hiroshima, cidade de Hatsukaichi, província de Miyajima. Olha nesse templo em Hiroshima, não há incêndios por perto, nada está acontecendo, mas eles ficam assim, o povo japonês fica perplexo. Eles coçam a cabeça, ficam se perguntando: o que aconteceu? O que está acontecendo com nossos templos? Nos primeiros 6 meses de 2026, mais de 9 templos e santuários antigos no Japão foram destruídos por incêndios. Os japoneses se perguntam por que isso ocorre de repente. Mas algumas pessoas agora estão ligando os pontos e estão dizendo: isso pode ter algo a ver com muçulmanos vindo para os nossos países, porque, como vocês sabem, muçulmanos gostam de fazer isso. Eles estão fazendo isso no Ocidente. Isso aconteceu recentemente em Nova York. Desconhecidos lançaram coquetéis Molotov em uma igreja em Nova York. Tem um pobre gatinho também, eles não me parecem muito americanos. A atuação da Irmandade Muçulmana na América, veja, onde vão é sempre igual, só querem dominar. Eles adoram isso. Ok, é isso. Você sabe que muçulmanos não gostam dos locais de culto de outros. Mas eles reclamam de tudo sobre a vida no Japão. Onde vão, só reclamam. Ouça esse cara. Como é ser muçulmano no Japão? O que significa ser muçulmano no Japão? Viver no Japão como muçulmano é realmente bem difícil. Não é fácil. Está ficando mais fácil, mas ainda assim, por exemplo, encontrar comida halal, restaurante halal ou salas de oração. Mesmo no caso do meu amigo, eles não têm tempo para sair do escritório para a oração de sexta-feira. Mas eu sou sortudo, eu sempre tenho tempo. Graças a Deus eu tenho coragem para fazer qualquer coisa. Eu costumava hesitar muito porque, nesta sociedade, eu sempre preciso me preocupar com os outros. Mas depois de conhecer Allah, Japão, acorde. Sempre começa assim. Por favor, nos concedam salas de oração. Olha, a gente só, sabe, não vai machucar ninguém, por favor. Mas sempre acaba assim. Olha isso. Os italianos agora são obrigados a tocar os sinos das igrejas porque os muçulmanos gostam de ir na frente das igrejas e rezar. Os muçulmanos gostam de ir aos locais emblemáticos dos outros e rezar. Olhe para isso. É uma igreja. Por que precisam rezar em frente à igreja? Por quê? Então eles sempre começam assim. Eles sempre começam assim. Olha isso. Isso é Moscou. Meu Deus. Vocês que acham que Moscou é o último bastião da civilização ocidental. Sempre. Sempre começa assim. Sempre começa assim. Então o Japão acorda de uma vez. Ouçam essa mulher. Sei que serei criticado por dizer isso, mas direi mesmo assim. Chipare é tão superestimado. Ok, porque me diz por quê e como eles são tão racistas e ainda saem impunes. Tipo, olha, você pode estar seguindo todas as regras que eles impõem, mesmo respeitando a cultura, ainda vão ser racistas com você por ser morena pela cor da sua pele. Eles não são racistas com pessoas brancas. E é assim que o Japão ficou tão famoso. É porque pessoas brancas não têm cultura. Eles vão para um país assim. Tipo, pessoas brancas sem cultura. Ela acabou de dizer isso, sendo racista de forma casual e talvez nem perceba. As pessoas brancas não têm cultura, então elas são respeitáveis. Bom, por que você está tão bravo? Talvez esse seja o motivo pelo qual os japoneses são racistas com você ou com pessoas de pele morena. Onde quer que vá, você só deseja algo e não respeita a cultura local. Você não mostra respeito. Você acha que pode dominar tudo. Se todo mundo te odeia, existe um motivo para isso. Com cultura, com comida decente. E eles exaltam tanto o Japão. E quando você vai a um restaurante no Japão e pede um cardápio em inglês, eles vão te dar um cardápio com um preço um pouco
Na verdade, não é só um pouco, é bem mais caro do que o cardápio em japonês. Imagine se outro país fizesse isso, no tanto de ódio que receberia seria enorme. As pessoas perdoam e esquecem quando é o Japão dizendo que faz parte da cultura. Enganar as pessoas? Enganar as pessoas? Como isso é enganar, seu idiota? Meu Deus, não suporto essas pessoas. Japão, deportem essas pessoas. Acorda, Japão! Deportem essas pessoas. Eles vão acabar com vocês como fizeram com o Ocidente. Olha o que está acontecendo na Espanha agora. Eles estão invadindo as praias da Espanha ou territórios espanhóis. É isso que estão fazendo, veja. Eles vieram para dominar. Só não baixe a guarda. Sua sociedade está envelhecendo. Você vai trazer essas pessoas. Eles vão entrar. Eles vão começar a tomar conta. Eles vão se reproduzir mais. E então, antes que você perceba, eles estão nas instituições civis, espalharam seus tentáculos por toda parte. Por toda parte. Veja esse muçulmano sendo expulso por um japonês porque outros não o querem. Assista. Se você concorda, não vá a lugar nenhum. Essa é a regra no Japão. Pessoas civilizadas. Pegue o cacetete. É a única linguagem que eles entendem. Deixe-me mostrar o que ele realmente diz. Ele vai dizer algo. Não há legendas. Tem outro vídeo. Lá tem legendas em cima. Um muçulmano está invadindo um hotel para fazer a oração. Ele está rezando. Mesmo quando a polícia... Mesmo alertado pela polícia, ele ignora e não pretende seguir as regras do Japão. Muhammad, paquistanês, foi preso por aliciar uma adolescente japonesa. Que típico. Veja este. Uma mulher japonesa diz que não quer muçulmanos paquistaneses no Japão porque eles são malcriados, têm QI baixo e são desproporcionalmente mais propensos a serem estupradores. Aí está. As notícias que eu gostaria de compartilhar com você. Ah, está tudo bem. Vou apresentar esta notícia. Como mencionei, toda a sociedade evolui em sua trajetória. Então, existem narrativas concorrentes em jogo, e há tantos fatores em jogo, interesses diferentes. Todos esses fatores estão atuando e moldando a trajetória da sociedade deles. Obviamente, este é o outro lado da sociedade que está reagindo contra a migração em massa. Então, existem narrativas concorrentes. E, claro, acho que o Japão também está sendo vítima da ideologia de esquerda. E, novamente... há um motivo pelo qual essas ideias se tornam aceitáveis para seus governos. Existem algumas preocupações reais da vida, como a queda nas taxas de natalidade. Todas essas coisas importam. É por isso que eles pensam assim. Ok, talvez devêssemos trazer algumas pessoas. Talvez possamos controlar isso. Talvez possamos forçá-los a se integrar e assimilar. Mas isso não funciona porque você não pode subestimar o poder do Islã. A sociedade islâmica tem sua própria trajetória de existência, de sobrevivência. Ela também está seguindo seu próprio caminho. Também possui vários fatores em jogo. Alguns desses grupos entram em cena e dizem, bom, sabe de uma coisa? Nós temos que assumir o controle. Bem, a notícia que vou apresentar agora é realmente inacreditável, então, por favor, todos, ouçam com atenção, tudo bem? Por favor. Como a polícia não pode intervir, então, em Hokkaido, aconteceu o quarto maior atentado terrorista do mundo. Uau, há uma colônia paquistanesa no Japão? Acontece um evento misterioso em que surge esse assentamento e os japoneses acabam sendo perseguidos. O governo está repetindo o que foi feito no Ocidente. Começaram a fazer os nativos duvidarem da própria percepção. Eles estão culpando os nativos de serem racistas e dizendo que, na verdade, estão perseguindo os nativos por reclamarem desse enclave paquistanês no Japão. Ok, vou dizer algo que alguns de vocês talvez não gostem. Eu não diria que existem forças malignas controlando isso. Como eu disse, existem grupos de interesse. Todos estão lutando pelo que acham melhor para si mesmos. No fim, dependendo de seu poder, eles moldam a trajetória da sociedade. Mas, sabe, o que é realmente assustador nisso é que o Paquistão é um país realmente perigoso. Então só tem gente perigosa lá. Bom, dizer que só tem gente perigosa pode ser um pouco exagerado. Mas o Paquistão, isso aqui é do Shinji Yamamoto no X. Estou pegando emprestado, tá? Segundo uma pesquisa da BBC do Reino Unido, isso mesmo. Às vezes tem gente que pergunta de onde vem essa informação, mas é da BBC do Reino Unido. Então presta atenção. E cerca de 70% dos paquistaneses são resultado de casamentos consanguíneos. No mundo árabe, mais da metade das pessoas vem de casamentos consanguíneos. Então, sabe, é meio que, sabe, a cabeça deles... BBC no tipo 55% ou algo assim. Por isso, no Reino Unido, você só usa algum... Eles estão observando o que está acontecendo na Europa, pessoal. Alguns japoneses estão de olho no que está acontecendo na Europa, e é por isso que eles não aceitam nada disso. Assista a este último vídeo. Então, esses muçulmanos disseram que precisavam de seus próprios cemitérios. Não temos onde enterrar. Então o governador disse, tudo bem, vamos aceitar. Mas aí, os moradores locais se opuseram a isso. E então o governador voltou atrás na decisão. Sendo assim, eu particularmente não acho isso ruim.
Esse cara migrou de Bangladesh para o Japão e atualmente vive na cidade de Shinomaki, na comunidade muçulmana. Uau, essa legenda ficou ruim. Então é isso. À medida que a aceitação de trabalhadores estrangeiros avança dentro da província para permitir que muçulmanos e outros que têm o costume de enterrar seus mortos possam fazê-lo com tranquilidade, o governador Murai... Essas legendas estão horríveis, mas só estou lendo. Acho que você entendeu a ideia. Então esse governador agora vai dizer: desculpe, não podemos fazer isso. O governador Murai estava considerando a criação... Isso mesmo, ele estava considerando a criação de um cemitério para sepultamento dentro da província. No entanto, como todos os prefeitos dos municípios que dão a permissão final responderam e disseram não, eles disseram: volte atrás. Foi isso que eles disseram. O Ocidente deveria ter agido assim em todos os lugares. Há muitas variáveis em jogo. Não quer dizer que o Japão esteja reagindo, nem que não esteja sendo conquistado. Tudo isso é terrível. Está acontecendo e moldando os japoneses. Elas moldam a trajetória da sociedade japonesa. Só o tempo dirá onde isso vai dar, pois, como disse, há muitas variáveis em jogo. Vamos torcer para que alguns desses enclaves, como a Austrália, como o Japão, eles estão sendo infiltrados por essas ideologias marxistas globais. Mas talvez eles não tenham tempo de estabelecer suas bases no Ocidente ou nesses outros enclaves, porque a Europa vai descobrir, como você pode ver, o que está acontecendo na Espanha. Algo muito ruim vai ocorrer na Europa. A população nativa dirá: chega, basta. E no final, o que consequentemente vai determinar a trajetória de suas sociedades.